Atenção, jovem do futuro! 6 de setembro do ano de 2120, aniversário, o primeiro centenário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui ficam somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem, eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Chico Mendes. Essa é uma carta escrita por um Chico sonhador, visionário, que nos chama a sonhar, que nos chama a agir, que nos chama a construir uma nova sociedade mais fraterna, mais justa, para todos, para todas e para todos. A juventude que o Chico vislumbrou nessa carta, ela é uma juventude do hoje, a juventude do agora. E a gente tem certeza, pela fala da Hannah hoje de manhã, que essa juventude já entendeu, já se atentou para esse chamado, para essa carta. E a revolução já começou. E a revolução e a carta, ela é uma convocatória. Ela é uma convocatória. Ontem e hoje estivemos reunidos aqui, todos, ouvindo falas inspiradoras, ouvindo ideias incríveis e participações emocionantes, todas elas conectadas pelo legado de Chico. E a gente não pode sair daqui hoje da mesma forma que a gente chegou. A gente precisa assumir esse compromisso. Todos os que vieram antes também fizeram esse chamado, e essa convocatória, ela reforça esse chamado. A gente precisa lutar hoje, porque o rio não espera mais, porque a floresta não espera mais, porque os povos estão lá nos seus territórios sendo ameaçados, sendo assassinados, e isso também não espera. A gente não pode deixar que os sangues de Chico Mendes, de Irmã Dorothy, de José Cláudio e Maria, de Maxwell, de Ari Uruelauau, de Paulino Guajajara, de Dom Philips e Bruno, de Marielle Franco, de Irmã Bernadette. Esse sangue não pode ter sido em vão. E é preciso, então, que a gente assuma esse compromisso. Mas eu queria saber de vocês, se vocês se acham os jovens ou jovens de todas as gerações, revolucionários, revolucionárias do sonho de Chico. Quem assume esse compromisso, levanta o braço. Yeah! Essa é uma aliança pela floresta em pé. É uma aliança pelo futuro. Por falar em floresta em pé, meu pai, há muito tempo atrás, ele mesmo, nascido dentro da floresta, eu também, ele tinha a plena convicção de que a floresta, ela só tinha e tem valor em pé. Mas ele sabia que não bastava que ele tivesse essa convicção num cenário de extrema devastação que a indústria pecuarista chegou fazendo na década de 70 na Amazônia. Ele precisava ter essa convicção e, junto com os seus companheiros, pensar ideias, pensar ações que dessem resposta àquele cenário de violência. E assim nascem os empates, estratégias de movimento, aliás, estratégia pacífica, né, de resistência ao desmatamento da floresta. A única arma ali era o diálogo. Eles, os companheiros, não podiam levar armas para um lugar onde os jagunços já estavam lá extremamente armados.
E contam os companheiros que de cerca de 50 empates, 15 foram vitoriosos e eles conseguiram proteger mais de 1,5 milhão de hectares da floresta do Acre. Mas isso também não era suficiente, precisava organizar os trabalhadores, fortalecer o movimento. E aí nasce a ideia da criação dos primeiros sindicatos de trabalhadores rurais do Acre, Chapuri, Brasileia, liderados por Chico e outro grande companheiro, Wilson Pinheiro, que sempre esteve na luta até ser assassinado, também em 80. Mas Chico tinha um entendimento também que a política era, e a gente não trouxe o slide, mas que era uma estratégia forte. Então, o Chico é eleito vereador na década de 70, mas logo foi expulso, porque ele fazia fortes pronunciamentos em defesa da Amazônia, e isso, logicamente, não agradava os seus pares ligados ao agronegócio. Ele entendia também, tendo sido ele mesmo uma pessoa que foi alfabetizada tardiamente dentro da floresta, o quanto que a educação formal, ou enquanto que o saber ler, saber escrever, era importante na vida dessas pessoas, para que eles pudessem redigir suas atas, escrever suas mensagens, ter dignidade. E aí se cria o Projeto Seringueiro. O Projeto Seringueiro, que nasce no começo dos anos 80, foi entregue ao poder público em 2007, tendo alfabetizado mais de 18 mil pessoas dentro da floresta e tendo sido construído mais de 100 escolas nesses lugares. Mas, talvez, eu acho que o legado mais encantador que Chico nos deixa é a aliança dos povos da floresta, celebrada entre indígenas, entre seringueiros, tendo à frente grandes lideranças, como Ailton Krenak, como Cipacé Chavante, como Cian Caxinauá. E essa aliança, ela foi muito estratégica, ela foi uma aliança política pela defesa de direito ao território, e ela foi uma aliança também de resistência contra os inimigos comuns que ameaçavam essas categorias. O meu pai tem uma frase que ele dizia assim: a floresta nos une frente aos perigos comuns. E essa aliança, ela foi inspiradora para a criação desse legado, que é um legado concreto, que é um legado que representa hoje também uma forte solução contra as questões, contra a emergência climática que a gente está vendo. São as reservas extrativistas, são territórios de uso coletivo que protegem a floresta e garantem a manutenção da vida, dos modos de vida dos povos tradicionais que estão lá nessa floresta. Hoje, sob gestão federal, existem cerca de 66 reservas extrativistas, protegendo quase 25 milhões de hectares da floresta amazônica. Mas a gente tem também as reservas extrativistas estaduais, a gente tem também as reservas extrativistas marinhas, a gente tem também as RDS, todos os territórios de uso coletivo que vieram a partir daí. Ou seja, a reserva extrativista se inspirou na reserva indígena e que deu também inspiração para outros territórios. Porém, tudo tem um preço, e toda essa trajetória de luta despertou o ódio dos seus algozes, e Chico é assassinado, então, no dia 22 de dezembro de 1988. Mas tem um amigo muito especial do meu pai que diz assim: aqueles que atiraram no Chico erraram o alvo, perderam a bala, porque nós estamos aqui quase 35 anos depois falando do Chico e do quanto que o Chico nos inspirou. Então a gente tem a certeza de que o tiro mata o homem, mas nasce o legado. E vou falar desse legado para vocês agora, porque na mesma noite que eles assassinaram meu pai, seus companheiros e companheiras, movidos pelo sentimento
de luto, né, resolvem transformar isso em luta. E aí é criado um espaço para mobilizar a sociedade, as autoridades, pela justiça do assassinato de Chico. Nasce o Comitê Chico Mendes. E o Comitê Chico Mendes, ele vem com uma missão muito especial. Reverberar, cuidar, zelar por toda a memória de luta dele, para defender o seu legado, os seus legados. E o Comitê Chico Mendes, então, para fazer tudo isso, cria a Semana Chico Mendes, que acontece de 15 a 22 de dezembro, todos os anos, desde 1989, em Rio Branco e Chapuri, e todos estão aqui convidados para celebrarem com a gente a Semana Chico Mendes. Nessa Semana Chico Mendes, a gente abre o debate, faz muita coisa para celebrar a importância de tudo isso que o Chico nos deixa, né? E são muitos os aprendizados, são muitas as trocas, né? Tem aqui a dona Nice, que vai estar aqui com a gente logo mais também, que participou de um momento muito importante dessa semana. Essa semana, para a gente, ela é muito, muito simbólica e muito importante, porque foi a nossa primeira grande ação. Porque logo depois, a gente, em seguida, cria um núcleo jovem dentro do comitê, entendendo e sendo muito inspiradas pela carta, essa carta belíssima que o pai nos deixa, de que, de fato, o momento precisa dessa evolução, dessa transformação. A gente precisa, de fato, começar essa luta pela transformação de uma sociedade que enxergue de onde vem e que tenha esperança no futuro de para onde vai. E aí, com a criação desse núcleo jovem, a gente começa também a trabalhar muito com a juventude dos territórios. E fomos a primeira organização no Acre a ecoar a voz das juventudes desse território. Para a gente, isso foi incrível, porque a gente se inspira muito nos coletivos de jovens indígenas também. E aí, a gente também começou nessa inspiração a fazer formação de jovens ativistas da floresta. Isso em 2016. Em 2020, olha só, novamente a carta orientando os nossos caminhos. A gente celebra o primeiro festival Jovens do Futuro, no dia 6 de setembro de 2020, porque essa é a mensagem. Então, isso aconteceu durante a pandemia e foi muito bom, foi uma troca muito incrível de jovens de mais de 20 países que se uniram de forma online para falar sobre suas ações transformadoras. E aí a gente continuou todo esse trabalho com juventude, e isso nos referenciou. Então, isso foi fazendo com que a gente voltasse a se olhar e entendesse que a gente estava indo pelo caminho certo. Nossos parceiros estavam nos dizendo, vocês estão indo pelo caminho certo. E a gente, então, resolveu continuar trabalhando com juventude, mas a gente ousou também tentar incluir a questão de gênero no nosso trabalho, porque as mulheres têm uma potência, as mulheres da floresta fazem muito, mas apenas os homens são visibilizados. O seringueiro, o castanheiro, ninguém fala na mulher que corta a seringa, na mulher que coleta a semente. E aí, era importante que nós tivéssemos esse olhar, já que a gente estava se propondo a cuidar do legado de Chico. E começamos a trabalhar para o fortalecimento de organizações de mulheres da Reserva Extrativista Chico Mendes, da Reserva Extrativista do Rio Liberdade, dos vários territórios aonde a gente atua. Mas importa dizer que a gente, nesse trabalho com juventude, a gente acha muito importante que eles estejam plenamente conectados às suas ancestralidades, porque quem veio antes construiu as bases dessa história, construiu
um ambiente, né, que possibilitasse que a gente tivesse tudo o que a gente tem hoje ainda, porque pior seria se as nossas lideranças, aqueles que vieram antes, não tivessem começado essa caminhada, se os Chicos e todos aqueles e aquelas que vieram antes não tivessem trilhado esse caminho. Então, essa juventude, ela tem uma potência grande, mas ela também precisa, assim como a Hannah fala, né, estar conectada a essa ancestralidade. Nós também fazemos, né, incidência nacional, internacional, a gente chora quando se emociona, né? A gente faz muito, considerando que todos esses anos nós trabalhamos como um coletivo e só há 2 anos atrás a gente se institucionalizou e pôde fazer mais. E aí, essa sou eu, né, de cabelo verde, uma mulher, mãe, avó, presidenta do Comitê Chico Mendes, a filha primogênita de Chico Mendes, que está aqui tentando trazer um pouco de esperança para vocês, para todo mundo, nesse dia tão especial, em que há 54 anos atrás eu venho para essa terra e o presente é meu, por estar aqui compartilhando com vocês essa história. Muito obrigada.